Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Pessoal, nessa semana eu queria falar um pouquinho com vocês, na verdade são de algumas reflexões que eu estava fazendo quando eu estava escutando um audiobook que não é novo, não é nada novo na verdade, né? Ele já é bastante antigo. A primeira vez que eu li esse livro já faz mais de 20 anos, que na verdade acho que muitos de vocês também já devem ter visto, ou pelo menos já ouvido falar, né? E na verdade são alguns conceitos que são muito trabalhados desde então, né? E esse livro é esse que vai estar aparecendo para vocês aqui, né? Que é O Monge e o Executivo. Sabe o que é interessante, pessoal? Que tendo lido, né, já há tanto tempo, naquela época, 20 anos atrás, aquilo que eles estavam colocando eram novidades, né? Então, dentro do cenário, como a gente vê hoje, né, diversos gurus que falam várias coisas e tudo parece ser muito novo, né? E naquela época, então, aquilo que eu estava ouvindo era realmente fantástico e fabuloso, né? Para mim, eu nunca tive noção, né, com relação a esse tipo de informação que eles estavam trazendo para a gente. E a minha percepção, o meu entendimento até aquele momento, ele era limitado, né, ao meu nível de conhecimento e a minha vivência, tudo que eu já tinha tido de experiência até aquele momento. E aí teve uma passagem que eu estava agora, né, ouvindo novamente agora o audiobook, e me chamou bastante atenção realmente. Ele fala sobre três estágios que uma pessoa, né, que quando ela começa a ter essas posições de liderança, que ela acaba passando, né? E eu olhando, né, essas três colocações, eu me vi em muitos desses momentos, né? E isso é interessante porque ele tem a ver com a parte de conhecimento, a parte de postura, né? E aí uma coisa acaba sendo em decorrência da outra. Deixa eu falar para vocês, então, né, de forma bastante tranquila, de o que é, quais são os pontos, né, que eles colocam lá. Então ele fala, né, na condição de chefe, na condição de gerente e na condição de líder, né? Então vocês compreendem que para essas três posições, elas são bastante utilizadas para quem está em posições de tomada de decisão, de condução, não é isso? De liderança, né? Então são pessoas que de fato eles já estariam, né? Agora, o que ele coloca é que na verdade seriam formas de condução, né? Status que a gente consegue alcançar, e a gente é lembrado, e a gente também acaba fazendo a condução mediante cada um dos cenários que acabam acontecendo. Deixa eu falar então primeiro que eles falam como base, né? Que é a parte de chefe, tá? E chefe, então, o que vem a ser, né? O chefe, muitas vezes, é aquela primeira posição que você alcança quando você estava na base e quando você tem uma primeira posição de liderança, né? Então, você se torna um chefe para aquele grupo, para aquela equipe, né? Para aquele projeto. E o que de fato acaba acontecendo, a gente entende, né, que na verdade de forma estratégica, né, se a gente for pensar de forma estrutural, o nível de conhecimento às vezes ele não é tão avançado ainda, né, ele é mais focado em cima das questões de comando, né? Então o chefe ele tem realmente habilidades de comando junto com aquele time daquilo que está acontecendo, né? Então o chefe ele acaba recebendo algumas instruções e ele é a pessoa responsável da execução junto com algum time, né? E tem muito dessas questões. Então muitas vezes o tipo de colocação que ele faz não tem muita explicação, ele acaba sendo mais de forma direta, né? Faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, dá bronca, chama a atenção. Então ele tem muito desse tipo de detalhe, né? A posição de chefe. Então vocês compreendem, né? Que ainda não tem tanto conhecimento, tantas habilidades. Então ele se limita, né, aí àquela condição que ele acaba executando ali naquele momento, tá certo? O segundo ponto que eles falam é a questão do gerente, né? O gerente. Então o gerente, ele é a posição que já tem a ver com a parte de autoridade, né? Então, o que vem a ser nessa parte do gerente? Ele já tem um nível de conhecimento maior, ele já entende já da questão da estrutura, da estratégia, né, de quais são as ações que precisam ser executadas mediante a cada tipo de situação. Situações de contingência, qual é o tipo de ação que tem que ser feito, situações onde precisa ter uma virada de jogo, qual é o tipo de
a ação que tem que ser feito, né, dentro do seu trabalho, né, no momento onde está tendo uma contingência, quais os recursos que ele vai estar fazendo esse direcionamento. Então esse tipo de conhecimento já o gerente ele vai ter esse entendimento maior. Por quê? Porque ele já tem uma bagagem maior de conhecimento, de estudo ou de experiências que ele acabou passando. Então ele acaba fazendo esse tipo de aplicação, tá certo? E a parte do líder, o líder aí ele vem nesse tipo de situação, né, onde ele já passou de certa forma por todas essas etapas, e aí ele começa a fazer a parte de inspiração para dentro daquele grupo, para dentro daquela equipe, né? O líder é a pessoa que ele coloca a motivação. Qual é o motivo? O motivo para a gente poder executar aquele tipo de trabalho. Qual é o propósito para a gente poder executar aquele tipo de trabalho? Então o líder ele tem esse poder de inspirar, né, as outras pessoas que vão estar dentro daquele time, tá? Então o que é o que a gente fala aqui? Então na verdade são três pontos, né? Então vamos lá. O chefe teria a ver com poder, tá certo? O gerente ele tem a ver com autoridade, onde ele tem o conhecimento. E o líder tem a ver com inspiração. Então o líder é quem inspira. E olha que interessante, né? Quando você está muito ainda na parte básica, né, da questão do chefe, você não tem todas as outras habilidades. Então você limita aquela condição. Quando você já é gerente, você domina já essa parte desse conhecimento, da estratégia, e também sabe fazer a parte do comando, né? Então você consegue transitar entre esses dois pontos. E quando você chega na posição de liderança, você consegue fazer a inspiração, inspirar as pessoas, né? E o porquê que isso acontece? Porque de fato você já passou pelas outras fases. Você foi da base, você foi chefe, você foi gerente e você também agora passa a ser líder. Consegue entender cada um desses momentos e qual tipo de ferramenta que você vai estar utilizando mediante cada um dos cenários, tá bom? Acho que esse é um ponto que eu achei muito legal, uma sacada bem diferenciada realmente no livro, né, nesse livro que eu comentei junto com vocês, aonde muitas vezes a gente se confunde, né? Acaba acontecendo, a gente acaba se confundindo. Qual é o tipo de ferramenta? Qual é o tipo de atitude? Qual é a ação que eu tenho que fazer? Então eu espero que dessa forma fique mais claro para vocês qual é o tipo de ferramenta que vai ser utilizada, né? A ferramenta correta para a ação correta, né? Para a gente poder realmente ter os melhores resultados dali para frente, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Tenha uma excelente semana, que seja muito abençoada, com muitos aprendizados, tendendo a excelência na liderança. É isso daí. Valeu!